Olá, pessoal! Hoje eu tive o prazer de conversar com uma pessoa muito especial, que dispensa a apresentação. É uma unanimidade na cidade e faz um dos eventos obrigatórios para o calendário de Juiz de Fora. César Romero. Para esse quarto episódio, tivemos o apoio desses queridos parceiros: Azetur Viagens, Armazém do Serra, Grupo Candelária, Elemento Casa, Lobac, IG Conceito, Vivavox Aparelhos Auditivos, Instituto Você e Borro Decor. César, que bom que a gente está aqui batendo papo. Você me recebeu nessa casa linda, maravilhosa. E eu estou super feliz com o tempo que você disponibilizou para mim. Porque foi tão legal eu mandar uma mensagem, né? É o quarto episódio do programa. Aí eu pensei, nossa, não tem a pessoa mais legal na cidade para eu entrevistar que o César. Aí eu mando a mensagem para o César. E você me respondeu, foi tão solícito. Super obrigada. Ô Guto, eu estou muito feliz também de te receber, né, e saber dessa sua nova atividade profissional, com essa nova proposta, e já acompanhando os 3 primeiros episódios. E claro que você só tem a crescer e ser mais bem-sucedida, como já é com a edição da revista e outras atividades que você tem há alguns anos. Tomara, porque assim, essas mudanças, né, a gente tem conversado sobre isso. São mudanças assim, que foi mais na base da necessidade, né? O mundo mudou tanto, essas tecnologias, e eu lá deixando, só empolgada com a minha revista, eu falei, não, a gente precisa colocar, né, o rosto hoje nas coisas, é importantíssimo. E confesso que para mim não é fácil, é difícil. Mas eu comecei, tô assim, achando que eu vou tomar gosto pela coisa. Já está gostando, né? Mas é que você está falando em mudança, imagina o seguinte, no meu caso, que quando comecei a fazer um jornalzinho de bairro no Bom Pastor, com 14 anos, jornal mimeografado a álcool, sem uma máquina de escrever, sem um mimeógrafo, mas só apenas com a ideia de fazer o jornalzinho. Aí ia fazer, pegava os extensos, datilografava, né, catilografava no colégio, depois rodava no mimeógrafo emprestado do próprio colégio, e aí foram um tempo, eu ganhei uma máquina de escrever, que tem até hoje, uma máquina antiga, marca sueca, e procedência sueca, e até comprar o meu mimeógrafo, que eu conservo ele até hoje, e fazer um jornalzinho no bairro, uma brincadeira de amigos, brincadeira de jovens de 15, 16 anos naquela época, do Bom Pastor. Depois passamos a imprimir o jornal com uma capa, fazer a capa pelo menos impressa, com uma foto de uma menina, que era uma novidade, até chegar a uma edição completamente impressa, mas num formato A4. Depois até chegar a uma edição no formato tabloide. Então ali foi uma grande conquista, uma grande etapa superada. Em algum dia você sonhou que 50 anos depois você estaria comemorando, né? O ano que vem comemora 50 anos de colunismo. Pois é, você imagina. E esse período da Gazeta Jovem foi de 1970, quer dizer, então é muito mais tempo. Porque quando eu fui para o Diário Mercantil, foi dia 8 de junho de 76. Então, quer dizer, o ano que vem vamos completar 50 anos de colunismo diário. Mas essa brincadeira de jornal, de colaborar em revistas, em jornais semanais, isso começou antes, né? E esse desejo veio da onde? Você tinha alguém que você curtia? Olha, tem várias situações, mas um dos momentos que assim, um momento que me marcou muito, eu morava na rua Sá de Carnot, tinha tido um período de chuva muito forte em Juiz de Fora, com diversos desmoronamentos, inundações,
E tinha uma rádio que chamava Industrial, que era a PRB3, né, Rádio Sociedade, e a Rádio Industrial. E eram rádios atuantes, com reportagens no local. E na rua que eu morava teve um desmoronamento, caiu um muro, inundou a casa e tal, e ficou até interditada. E chegou lá o Zé Carlos Leri Guimarães, que é um dos maiores jornalistas que já teve Juiz de Fora, e uma admiração muito grande por ele, pai do Bertrand, músico. Sim. E o Zé Carlos deu um flash no rádio, no carro da emissora, um flash ao vivo. Estamos aqui, mas com uma vibração, com uma empolgação, e com uma voz maravilhosa que ele tinha, aquela impostação e não sei o quê. Quem estava ouvindo nas rádios, imaginando, né, uma situação aqui muito grave, pau, um pouquinho de sensacionalismo, né? O rádio também faz parte disso. E aquilo me transportou, sabe? Eu achei que incrível. Ele transmitir o que ele estava vendo, narrar pela rádio as informações, passar as informações, e aquilo realmente foi marcante para mim. Eu falei, o que é a comunicação? E como eu sempre gostei de ouvir rádio e tal, então ali foi tal, passando o tempo, comecei a ver rádio, jornal, revista, isso e aquilo. Então, eu falei, vou fazer um jornalzinho da turma aqui do Bom Pastor. Aí começou a Gazeta Jovem e foi desse sentido aí. Muito bacana. Mas foi assim, eu me lembro que aquela cena de alguns minutos que eu vi do Zé Carlos dando aquele flash de reportagem, aquilo foi marcante para mim. Maravilhoso. E eu acho também, César, que a unanimidade na cidade tem muito a ver com o seu temperamento. Dessa trajetória longeva e, assim, admirável, é por conta do seu temperamento também, né? Você se dá bem com todo mundo, é muito tempo lidando com muita gente diferente, né? Não sei se é unanimidade. Eu acho o seguinte, a gente não pode radicalizar, né? A gente tem que... É um período. Aí a gente sabe porque a gente anda na cidade, todo mundo sabe. Mas eu acho que a gente tem que, né, ouvir, né? Às vezes ouvir mais do que falar. Sim, importantíssimo. Observar, emitir as opiniões na hora que acho que for o momento, né? E às vezes também medir as palavras. Mas não é só questão disso, não. Eu acho que é a maneira da gente de relacionamento mesmo, né? Vive num mundo aí de tantas agitações, de tantas vezes críticas, momentos dramáticos, entre as pessoas às vezes não tem aquele equilíbrio às vezes nas palavras, né? Sim. Então acho que a gente tem que ter moderação. E agora, né, estamos vivendo um momento de polarização, está difícil, Pois né, qualquer coisa, alguém fala uma coisa, cria um clima e vai para a rede social, né? Então fica aquela situação. Então, as redes sociais, né, a internet deu espaço a todos, né? Sim. Todos se manifestam e tal, muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas falam também e aquilo fica... Amanhã ela já achou que já foi, entendeu? Sim. Então, né, uma vez eu vi um ditado, né? Duas coisas não voltam mais, né? A palavra dita e a pedra tirada, né? Então, quer dizer, se você falou, aquilo está marcado, né? Então, e a palavra tem que ser muito cuidadosa. Exatamente. Depois que você atirou a pedra, não tem jeito dela voltar. Sim, com certeza. Então, eu acho que diálogo é tudo, né? Conversa, e eu acho que convivência, né? Convivência. Convivência. Eu também, com Convivência esses 12 anos da revista, eu tive, né, a oportunidade de criar laços com muita gente. Inclusive, tem uns apoiadores do nosso programa que me pediram para te entregar lembranças. Aí, ó, que eu já estava esquecendo. Sou convidada da entrevista, ainda ganha presente. Esse é do Instituto Você, da Marilaia, que foi a segunda entrevistada, sabe? Eu entrevistei e só consegui estou conseguindo fazer as transformações por conta de alguns cursos que eu tenho feito também de autoconhecimento. Porque
A gente brinca, né? O mundo hoje está todo mundo falando, não, tem que se reinventar, tem que se reinventar. Mas a gente chega num certo momento da vida que eu queria era ficar mais tranquilinha, mas estou me reinventando. E tem um dia especial. Ai, que lindo. E Olha, essas cartinhas, ela falou, tira uma cartinha aí e lê. Foi o que ela pediu. Aí a gente faz que a cliente apoiadora pede. vamos fazer, vamos ver aqui. Ó. Agora pegou. Pegou? Que eu tô sem óculos. Ah, meu Deus! E o meu óculos nem Pacífico, o meu óculos é 7 graus, ó, o meu óculos é uma lupa. Olha o meu óculos. Vou pegar o meu ali. Vai ficar zonzo, olha que... Só existem 2 dias do ano em que você não pode fazer nada. Um se chama ontem e outro amanhã. Dalai gostei Lama. disso. Gostei. A hora é Acho que agora. é, Legal. exatamente. Obrigada, Premiada aqui com Marilá. essa carta aqui. Essa Você daí não é Dalai Lama. Muito obrigado aí. o ontem e o amanhã, a gente E a pode... gente ter isso aqui é muito importante. Às vezes você, no momento, às vezes, precisando, às vezes, ouvir alguma coisa e ter boas energias assim. Eu faço isso. Todo dia eu tiro uma cartinha para me inspirar, para dar uma... Muito obrigado. E tem Instituto outro apoiador do programa, a Luciene da Lubac, que te mandou essa caixa linda, maravilhosa. Olha, vamos conferir aqui. A Mas Luciene está comigo há Assim, eu muito quero a tempo. entrevista toda semana. Muito legal, né? Eu fico muito feliz com o pessoal me Mas apoiando. que apresentação, Não né? é lindo? Vou te apresentar a Luciene, ela é muito legal. Nossa, Aí depois você vê com calma. que Mas é um festival de kit, presente. né? Isso não é um presente, é um presentão, né? É um presentão, muito, muito legal. Olha a linha toda, o baque de Você vai gostar. bacana, muito obrigado. Você me fala. E esse é meu, mas depois você chama um amigo para tomar. Lá do Cândido, que o Cândido também está apoiando o nosso programa. Cândido também é um querido. Casa Valduga, né? É. Cândido é uma pessoa maravilhosa, nosso colega lá da Academia Rio Branco. Isso. Ele, desde o início da revista, também me apoiou, estava dentro da revista, fazendo as matérias, os anúncios. Armazém Casa Valduga. Maravilha. Bom, né? Porque assim, eu só consegui tirar esse projeto, porque é muito importante, né, César, a gente falar muito dos nossos apoiadores, porque assim, eu tive a ideia e tirei do papel. Só consegui fazer isso porque tem gente acreditando no projeto da gente, né? Esse reconhecimento, esse incentivo é importantíssimo, né? Para tudo que se faz, se a gente tem assim um incentivo, tem a valorização, tem o reconhecimento, né? Eu acho que isso aí significa muito. Eu acho que dá muito sentido à vida essa rede que a gente cria, de todo mundo estar junto e apoiando. E estar com as pessoas, né? Eu acho que hoje é muito importante. Às vezes você passa semanas e meses, você tem falado no WhatsApp com uma mensagem digitada ou então uma mensagem, mas não é a mesma coisa de você estar conversando olho no olho e ao mesmo tempo, né? Às vezes as reações que a pessoa tem durante uma conversa, né? Hoje a vida mudou, o ritmo de vida mudou, né? Tá todo mundo... Mas todo mundo na correria e tal, infelizmente, né? Às vezes eu estava conversando sobre a questão de livros, né? As pessoas, eu acho que o e-book, eu acho que não, vamos dizer, não é que não colou, mas a força do livro é muito grande, né? Ainda, né? Das pessoas terem o hábito da leitura, mas do livro, né? Já a questão da imprensa, né? Dos jornais, revistas, impressos, já foi uma mudança radical, né? E essa mudança para você, você se sentiu confortável de fazer essa mudança? A gente vai, né? Eu, por exemplo, eu sempre acompanhei uma coisa que não sei porquê, eu sempre gostei de ver o visual da coluna, sabe? Então, mesmo não sendo necessário e obrigatória a presença, eu sempre acompanhei a diagramação
Não era simplesmente fazer a coluna e entregar as fotos com texto numa lauda para o diagramador e falar: essa foto aqui eu gostaria que você destacasse, essa outra pode ficar em um tamanho menor e tal. Não, sempre eu procurei acompanhar a diagramação. Às vezes dava até um espetáculo lá e falava assim: poxa, você é o diagramador ou é o colunista? Mas era sempre nesse sentido. E esse convívio com os diagramadores, né, nesses anos todos, eu fiz assim grandes amigos, entendeu? Amigos lá na Tribuna, amigos no Diário Mercantil, amigos no Jornal Estado de Minas, no Hoje em Dia, porque sempre tinha aquele acompanhamento de querer ver o visual da coluna no dia seguinte, legal, vamos destacar essa nota, abre um corpo maior no título dessa nota, destaca essa foto. Então, isso foi um acompanhamento de anos e anos e muitos anos. Então, até hoje, que a coluna é diagramada, né, eu redijo a coluna aqui em casa, ela é enviada para o diagramador e depois ele me manda num PDF. Sim. E aí eu sempre, né, faço aquele acompanhamento, uma orientação às vezes no sentido, porque às vezes ele também não sabe, ele está ali fazendo a função dele, diagramador, mas se eu falo assim, eu preciso que essas 3 fotos sejam mais em destaque, o visual, né? Sim. Quer dizer, isso ainda tenho uma preocupação até hoje, apesar de que no digital isso não aparece, Não. né? Aí você tem ali o site da Tribuna, mas o PDF não aparece para todos, né? E então ainda continuo com essa preocupação de que a página que está indo para o impresso, né, ela também tenha seja atraente para o leitor, né? E acho que isso aí é uma coisa que eu não sei se eu não vou conseguir tirar isso de mim. Certamente que não, certamente que não. Uma coisa que é interessante, eu sempre tive essa observação de diagramação. Às vezes pegasse uma primeira página do jornal, falei, nossa, o jornal está bonito hoje, Eu entendeu? também tenho que fixar. Então, você olhar assim, uma revista, às vezes, Tem que encantar. bem produzida numa diagramação, com uma matéria melhor distribuída, Sim. torna-se atraente. Com certeza, a diagramação para mim é uma das coisas mais importantes, porque é o olhar, você vai ver e é chamativo, você está falando sobre um assunto sério, mas aí tem algumas imagens ali importantes e tal. A imagem diz, né, muita. Você tem que seduzir ali de primeira, né, a pessoa tem que olhar e achar aquilo muito interessante. Aí depois vai ler, depois vai ver. E com essa mudança, né, que você estava falando, do digital para o impresso, a gente vai fazendo vamos dizer, o meio a meio, né? Mas a força do digital é muito grande, né? muito A gente vê pela leitura do site da Tribuna de Minas, né? E as postagens que a gente faz em rede social, a repercussão, às vezes, uma nota que é publicada na coluna tem o antenado, que é como se fosse um editorial da coluna, né? Uma opinião que a coluna está emitindo. Então, é o editorial do jornal que o jornal está emitindo. Então, esse antenado, ele sempre tem uma repercussão, que às vezes a gente procura abordar um assunto mais sério, ou então uma crítica construtiva, um alerta, quer dizer, sempre um assunto que sai um pouco da coluna. Sim. E eu faço, às vezes, a postagem do antenado em rede social. A repercussão é intensa, entendeu? Sempre citando, antenado da coluna, CR, do dia tal, não sei o quê. E também no site, né, que a gente observa pelos acessos que a coluna tem com determinados assuntos, às vezes naquela variação que dá das principais matérias em evidência no jornal, às vezes tem situações lá que o antenado ganha projeção, alguma nota da coluna, ou a coluna de um modo geral, né, quer dizer, porque você acessa o jornal hoje da onde você estiver, né? Apenas tendo o celular na mão já é o suficiente. E foi uma das razões também, eu até comentei isso em uma conversa, agora não lembro se foi com a Fabiana, com a doutora Fabiana,
que o fato de eu, né, sempre entrevistar as pessoas, eu descobri assim, são tantos assuntos interessantes e eu estava deixando, estava perdendo a oportunidade de dar uma amplitude maior para isso, porque Uhum. eu tinha meio, assim, um pouco de reserva, falar: "Ah, não, tá todo mundo", sabe aquela coisa de tá, "Ah, não é a minha praia". Uhum. E aí eu descobri que assim, não, realmente tem que estudar, tem que entender o que está acontecendo, a mudança aconteceu, não tem mais volta, Sem dúvida. e porque eu sou completamente E a fascinada pelo velocidade da universo. informação hoje, né, É, então isso aí, eu acho que essa questão, a oportunidade também sim, das pessoas se expressarem também, num sim, a bate-papo, oportunidade. você conhecer melhor as pessoas, então eu acho que isso também É um lado é bom, né, favorável, sem de dúvida. sim, eu também acho isso. César, e a feijoada? A A feijoada feijoada é, assim, é o o evento da cidade, ó. é, Se não tiver no calendário da cidade, não aconteceu nada no ano da é um cidade. Como é que um começou é essa um história? a feijoada começou comemorando meu aniversário. Um grupo de amigos, meu aniversário é 4 de junho, Aham. e resolvemos fazer uma feijoada de um grupo de Sim, amigos. sim. É Aí, verdade, é verdade. inspirado naquela feijoada famosa do Ricardo Amaral no Rio, né, Sim. que o convite era uma camiseta, Uhum. então falei: "Vamos fazer também com a camiseta". E Ah, aí começou o pessoal a interessar, e um fala com o outro, e teve a primeira, aí já fizemos ela lá no buffet que tinha salão de festas lá perto do museu, e foi, assim, um momento que surpreendeu a todos, pelo estilo da festa. Primeiro, todo mundo com a camiseta. Segundo, a música e dançando, 2 horas da tarde, quer dizer, para a época, né, 33 anos atrás, então foi uma novidade. Aí, bom, vamos fazer outra no ano que vem. Então tá, e aí foi ganhando proporção, número de convidados, pessoas interessadas em participar, que já não eram do nosso círculo de amigos, assim, mas também pessoas amigas, conhecidas também. "Ah, eu quero ir, como é que é essa feijoada? Como é que sim. eu compro a camiseta?". E aí fomos dando uma dimensão de evento com o É. passar do O tempo. evento. Que deixou de ser apenas uma reunião de amigos para comemorar o aniversário, para virar um evento da cidade, né. Chegou ao ponto de, numa lei municipal do então vereador Exauro Calais, ele apresentou um projeto de lei, e foi aprovado, da feijoada ser incluída entre as festividades do aniversário de Juiz de Fora, né. Já tivemos moção de aplauso também dos vereadores Juracy Schaeffer, do Marlon Siqueira, também, eh, dando esse reconhecimento, Sim, né, mais que merecido, à porque festa. um evento, É. nossa, eu sei porque eu te falei que eu sou formada em turismo, né, e um dos braços que quem faz turismo é eventos. Uhum. E montar um evento não é brincadeira, É. para a coisa sair tudo certinho, direitinho. E nós tivemos, assim, O interessante, volume, né, é é, enorme. a feijoada foi ganhando uma proporção, né, chegamos a fazer no La Rocca com 2.500 convidados, imagina. Muita É. gente. E fizemos uma vez no Expo Minas, quando o La Rocca ficou fechado, nós fizemos no Expo Minas, mas não o Expo Minas todo, uma parte, Uhum. mas também numa dimensão que ninguém podia imaginar, de fazer uma feijoada lá. Agora, como eu te falei, ganhou uma proporção de evento, porque nós tivemos também, assim, a participação de amigos, empresários, que viram ali um momento de network, de investimento, de vamos investir nesse evento que é importante, Sim, porque tem retorno, tem credibilidade, tem diversão, tem momentos de confraternização, encontro e reencontro de amigos. exatamente. Então isso tudo foi somando, né. E outro detalhe também, as presenças, quer dizer, independente dos amigos, as presenças da cidade, nós tivemos 3 governadores, né, o Alberto Pinto Coelho, a Anastasia e o Romeu Zema, o último governador que nos prestigiou. E outras grandes autoridades que já vieram de Belo Horizonte, Brasília, artistas, né. Eu me lembro que o ano passado, nos 30 anos da feijoada, nós fizemos um retrospecto dos artistas que tiveram,
Leandra Leal, Castrim, Nossa, e são vários, assim, mas é que às vezes estavam fazendo uma peça de teatro de Juiz de Fora, estou sabendo uma feijoada, sim. vou prestigiar. Então tem sido muito bom, mas é sempre um desafio. Esse ano são 31 anos, ficamos 2 anos sem realizar por causa da pandemia, mas sempre com aquela ideia de fazer uma festa que as pessoas passem uma tarde bem agradável, descontraída, e que o início da noite também seja muito animado. É super gostoso. Eu já fui em algumas, muito bom. Eu estou te esperando lá esse ano novamente. Com certeza. Nesses anos todos, né, nós tivemos também várias promoções, né? Sim. As Noite Borbulhante, que era um pré-carnavalesco, que sempre era realizado sábado anterior ao carnaval, e festas de homenagens, né, como os Mais, Noite VIP, foram festas assim marcantes na cidade, que eram valorização de pessoas que se destacaram em diversas atividades. Sim. Sabe? Tinha um lado filantrópico, que às vezes a festa tinha renda e benefícios, por exemplo, das concerts, porque a cidade cresceu e também essas festas hoje, elas ficam difíceis de serem produzidas. Os custos são muito altos. Várias festas que a gente fazia, né? Lembro uma festa que se chamava em benefício do Lar do Caminho, da Casa do Caminho. Então era uma festa da Casa do Caminho, né, Dona Isabel Salomão, que era a Noite do Carisma. E a coluna dava o suporte na divulgação. Né? Então era uma festa muito bonita e que tinha o comparecimento, as pessoas que nem conheciam a Casa do Caminho, o trabalho assistencial, espiritual que é realizado ali, mas prestigiavam a festa. Sim. Então, quer dizer, a coluna sempre esteve envolvida nesse sentido, de apoiar, de divulgar, de colaborar na divulgação e também de promover. Mas entre essas festas que nós fizemos, né, então teve uma festa que teve um show com a Ângela Rorô. E a Ângela Rorô era... maravilhosa, era uma encrenqueirinha. Pois é, exatamente. E aí alguém... É maravilhoso falar que ela é encrenqueirinha. Mas não sei o quê, não, mas ela tem umas exigências, a festa no Clube Dom Pedro. E eu falei assim, por que eu fui aceitar fazer isso? Que era um jantar de homenagens. Aí alguém falou, não, tem que ter uma atração. Sim. Quem sabe, Ângela Rorô, não sei o quê, que é uma cantora assim, tem uma voz, tem uma música bonita. Diva. Aí, bom, exigência lá. Só não pode beber, né? Pois aí que eu vou te contar. Daí, primeira exigência dela, um piano de cauda. Uau! Na época, vamos começar bem, né? um piano de cauda, e tinham 2 pianos de cauda disponíveis em Juiz de Fora. Um da universidade, Né? um da universidade, que não podia sair de lá, e o outro no Pro Música. Aí nós conseguimos, junto lá, com a dona Maria Isabel e o senhor Hermínio, que eles liberassem o piano. Agora, como vai transportar esse piano? Imagina. Então, consegui um caminhão da prefeitura, porque a festa tinha um caráter beneficente, então era para ajudar na promoção. Então, um caminhão da prefeitura foi no Pro Música, tirou o piano, nunca tinha saído do Pro Música esse piano de cauda, e eles... E era um piano maravilhoso que está lá, né? Então, esse piano de cauda foi transportado lá para o Dom Pedro. Aí eu fui atrás de um afinador de piano, que era um senhor cego, que ele era um afinador de piano, ele foi para lá, afinou o piano, com um detalhe, o empréstimo era somente no sábado. Domingo cedo ele tinha que ser devolvido no Pro Música, porque às 3 horas da tarde ia ter um concerto. Nossa. E o piano teria que estar pronto para esse concerto, inclusive afinado. Quer dizer, eu tive que levar lá o afinador no sábado, Dom Pedro, e no domingo levar ele no Pro Música. Bom, conseguimos resolver o problema do piano. Aí vem a Ângela Rorô fazer o show. Ela vem fazer o show, chegou um pouco mais cedo e tal. Improvisaram a secretaria do Clube Dom Pedro como um camarim para ela, ficou ali conversando e começou a tomar conhaque Dreyer. Ai, Jesus. E ela começou a tomar conhaque Dreyer e tal, aqui, mas eu queria também um uísque. Eu falei, nossa, agora como é que Agora vai já era. Agora reza e seja o que Deus quiser. Eu sei que
Bom, ela foi fazer o show, chegou lá, já estava naquele jeito, começou a cantar a primeira música, todo mundo adorou, um talento, uma voz. Sim. Aí na segunda, aí ela parou e começou a contar casos. E começou a contar casos e começou a contar umas piadinhas, entendeu? E na primeira mesa estava o comandante da 4ª Região Militar, o prefeito, na época, Melo Reis, com a dona Vera, o secretariado, outras autoridades, senhoras da sociedade, figuras, e ela contando ali como se ela estivesse num púlpito. Não, amiga. Nossa, aquilo, eu olhava, falei, pô, volta a cantar, para de falar. Foi um momento difícil, mas conseguimos Ah, mas superar. o que seria, né? A gente não poder contar casos engraçados. Vale a pena contar muito, Exatamente. né? Mas tivemos muitas situações aqui. É um momento assim, muito marcante em Juiz de Fora. Grandes nomes do pop rock brasileiro, né? Começaram, quer dizer, uma das primeiras apresentações foram em Juiz de Fora, na época com a Factory, que era uma danceteria que teve Eu era doida pra ir, na não podia. antiga. Aí eles fizeram lá uma danceteria, que era uma novidade em Nova York. Eram 2 cariocas, o Luiz Celso Monteiro de Andrade e o Ricardo Stamboschi, que vieram com essa proposta de danceteria, negócio, espaço alternativo. E pelo relacionamento que eles tinham, eles conseguiram, veio Paralama do Sucesso, veio Kid de Abelha, veio Cazuza, veio todo mundo, né? Todas essas bandas, Lulu Santos fez o show de inauguração. Então todas essas bandas e esses cantores que surgiram, né, que se destacaram no início dos anos 80, estiveram em Juiz de Fora e daqui ganharam espaço para o mundo, né? Sim. Foi um momento muito marcante para Juiz de Fora. Aliás, essa questão de a cidade sempre ter grandes atrações musicais sempre foi muito importante. A cidade ter, às vezes, o caso do Ney Matogrosso, várias vezes ele faz uma avant-première aqui, Sim. antes de iniciar uma turnê pelo Brasil. Porque o Teatro Central é maravilhoso, né? Juiz de Fora é uma cidade muito bonita, né? Muito bacana de se viver. Tem que agora acontecer mais coisas, né? Eu tenho muita gratidão com o Juiz de Fora, né? Porque nasci aqui, fui criado aqui, tinha um reconhecimento profissional aqui, então oportunidade profissional. Então isso aí a gente tem que agradecer e retribuir a cidade e as pessoas da cidade, né? Retribui muito bem. Como eu te falei, é uma unanimidade. É muito legal. Muito obrigada, César. Muito obrigada por esse papo. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Num dia lindo, né? Olha que tarde linda. Eu fiquei tão feliz hoje quando acordou esse céu azul. Ai, céu lindo, um presente. A gente vai ter uma tarde super gostosa. Muito obrigada. Eu que te agradeço aí pelo seu carinho aí e pela oportunidade de estar nesse bate-papo.